Pessoal, como vocês estão? E aí, conseguiram entender algumas coisas do nosso contexto aí a respeito da arte no Egito? Como vocês estão levando essa parte aí da nossa primeira parte da história, né, da arte, lá nos tempos antigos, tá? Eu quero que vocês me deem um retorno aí para que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? E aí, dando continuidade no que a gente já estava vendo, hoje a gente vai ver a arte na Mesopotâmia, tá? Aqui a gente tem os tópicos, né? A gente viu então essa primeira parte na aula passada, a arte no Egito. E agora vamos passar para essa segunda e terminar esses povos antigos. Mas então vamos lá, né? A gente já viu, por exemplo, no caso do Egito, que a arte em geral, né, a vida como um todo, ela era voltada para questões religiosas naquele período, né? E é importante agora a gente pensar qual era então a condição, né, quais as condições existentes na Mesopotâmia, tá? Para a Mesopotâmia é interessante a gente entender que é uma área rodeada por desertos, né? Ou seja, uma área mais seca, com uma certa limitação de materiais, ok? Mas, né, a civilização mesopotâmica como um todo, ela se estabeleceu principalmente aí entre os vales do rio Tigre e do rio Eufrates, tá? Atualmente é aquela região que a gente tem do território mais ou menos do Iraque, ok? Então ali na Ásia. Então, é importante a gente entender essas características territoriais que a gente tinha, tá? E entender que, por exemplo, os sumérios, eles foram os primeiros povos aí que a gente pode chamar de povos mesopotâmicos, né, que ocuparam a região da Mesopotâmia, tá? Mas eles não foram os únicos. A gente tem, além dos sumérios, os acádios, os babilônicos e os assírios, os elamitas e os neobabilônicos, por exemplo. Okay? Esse conjunto de informações é interessante para a gente, porque a gente vai ver, né, a manifestação artística, né, as principais formas de arte desses principais povos, tá? Então, é importante a gente entender aí, né, cada um deles ocupou uma determinada área dessa região chamada Mesopotâmia, tá? E em determinado período também. Então, a gente viu aí que os primeiros foram os povos aí sumérios. Em qual período que eles ocuparam aquela região? Foi mais ou menos em 5.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando aí há 7.000, né, mais de 7.000 anos atrás, tá? E naquele período caracterizou-se, né, pela construção de duas cidades que foram as primeiras cidades que a gente tem notícia. Foram as cidades de Ur, tá? E de Uruk. Então, a gente já tem uma característica, né, desses povos. Eles foram os primeiros a construir o que a gente chama aí de cidades, né, da humanidade. Essas cidades, elas tinham como principal característica as atividades comerciais, né, não só dentro de cada uma delas, mas entre algumas delas, ok? Então, quando a gente tem o comércio, é importante a gente compreender já diretamente que a gente tem um conjunto de atividades voltadas para troca. Quando a gente realiza trocas, existe uma forma de realizar intercâmbios, que a gente fala, culturais também. Você acaba tendo uma proximidade entre culturas, entre povos, né?
de realidades que às vezes são próximas, mas não necessariamente iguais. Tá? E uma das considerações que a gente tem desse período é que as primeiras construções maiores, né, dessa região, feito por esse povo, são justamente templos, ou seja, também tem um sentido aí religioso, ok? E esses templos, né, eles eram chamados aí zigurates, tá? E eles estavam ligados, então, tanto à questão religiosa quanto à questão econômica daquelas cidades no período. Tá? Então, era o centro de administração geral aí de toda a cidade. Tá? E o que eram, então, esses zigurates, se a gente for pensar como uma expressão, né, artística, escultórica e arquitetônica daquele período? A gente viu, né, as pirâmides do Egito. Se a gente for pensar aqui nessa primeira imagem, principalmente, pode te lembrar um pouquinho, né, aquelas mastabas, ou seja, né, aquela construção um pouquinho anterior ali às pirâmides. Então, basicamente, o zigurate ele tem um sentido, né, no início parecido com o das pirâmides, que é essa base retangular, tá? E uma construção aqui em torre, né? Formando também quase uma pirâmide, tá? Essa pirâmide, ela era construída, né, pensando em vários pisos sobrepostos, tá? Ou seja, tinha vários andares. Esses andares, eles ficavam menores ao longo aí das alturas, né? Quanto mais alto, menor o andar, tá? E elas eram uma construção, então, bastante característica desse povo e dessas cidades-estado que a gente chama, ok? Normalmente, o material que eles empregavam era argila, tijolo e ladrilho, tá? Eles não utilizavam, por exemplo, as pedras que eram utilizadas ali pelos egípcios, ok? Porque na região a pedra era mais escassa, tá? No geral, o que a gente sabe é que provavelmente esse tipo de construção só era acessada, né, por sacerdotes, tá? Esses sacerdotes eles podiam acessar a região tanto para fazer uso como santuário, como também para observações astronômicas. Então vocês percebem que é um tipo de construção que ele está ligado então, né, a religioso, a estudos, né, a questão econômica. Percebam que é uma tradução, né, uma forma de expressão daquele povo, né? Lembra que a gente falou bastante sobre arte como forma de expressão, né? Isso também é uma forma de expressão do povo, daquele povo, né? Aquele período e as demandas aí religiosas. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão de observação astronômica, talvez fique um pouco mais claro para a gente, né, esse pensamento do porquê construções mais altas, porquê essa tipologia, né, em pirâmides que tem uma base maior e lá em cima tem um findamento, né, um pouco menor, ok? Aqui a gente tem algumas imagens, né, do que a gente chama de zigurate de Ur. O zigurate de Ur, lembra que a gente falou que Ur foi uma das primeiras cidades? Então, esse zigurate é um dos primeiros zigurates conhecidos, né? E ele também representa, então, todo esse período, né? Essa questão de construção de templos, de toda essa materialidade, de uma ascensão, né, daquele povo, tá? Lembrem-se sempre disso.
E só para começar aqui uma discussão, para vocês nunca perderem de frente, né, essa discussão, o que vocês podem pensar, né, desse tipo de construção com relação às pirâmides, por exemplo, egípcias? Né? Quais as diferenças e quais as semelhanças que vocês podem pensar com relação a isso? Tá? É sempre importante fazer esses paralelos, principalmente de povos que viveram assim em períodos próximos. Tá? E aqui para a gente também considerar assim, os paralelos, tá? De povos que nunca tiveram nenhum contato entre eles, mas para vocês perceberem, né, como existem elementos comuns. Aqui a gente tem, por exemplo, uma pirâmide asteca. Os astecos são povos americanos, né? São povos da América. Eles nunca tiveram contato com os sumérios, mas vejam só como eles fazem construções parecidas, né? Com aquele formato de pirâmide. Também nos astecas a gente tem uma relação aí de templos, né? Relação religiosa para as construções. Tá? Aqui um outro povo americano, né, pré-colombiano, que a gente chama, ou seja, antes da nossa colonização, tá? Então, o povo maia, que já tinha também uma pirâmide que é bem parecida com aqueles zigurates que a gente viu na figura lá, né, de Ur, tá? Uma construção escalonada que começa com uma base retangular, né? E tem ainda esses elementos, né, essas escadas que levam até essa parte mais alta. Observem bem. Vão sempre fazendo as relações, né, as possíveis semelhanças, os possíveis elementos que unem esses dois movimentos, né, esses 4 elementos construtivos, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto que mostra eles 4 numa mesma slide, né, uma mesma imagem, até para vocês conseguirem compreender melhor. Então, observe, tá? Essas construções, elas são uma representação, né, um reflexo do período, um reflexo da cultura, da religião de um determinado povo, tá? Então, por consequência, eles são uma representação artística, né? Aqui, em primeiro momento, a gente tem o nosso zigurate, os povos sumérios, né? Os povos que habitavam no sul da Mesopotâmia, próximo ao Iraque, né? 5.000 mais ou menos antes de Cristo. Aqui nós temos também as pirâmides ali maias, né? Aqui maias e aqui astecas, povos que a gente chama de pré-colombianos, que viviam na América, né? E aqui a nossa pirâmide lá no Egito, que é, querendo ou não, né, o tipo de pirâmide mais conhecido pela gente. Né? Quando a gente fala em pirâmide, normalmente é o que a gente se lembra, ok? Então, se for para você fazer uma analogia entre essas 4, tá? Quais as principais diferenças entre um zigurate, uma pirâmide asteca, uma pirâmide maia e uma pirâmide no Egito? E vamos um pouquinho além, né? Quais seriam para vocês, talvez, as semelhanças entre esses 4 elementos, tá? Se vocês estivessem lá numa prova de vestibular e tivesse uma alternativa que pedisse para vocês relacionarem, né, diferenças e semelhanças entre esses 4 elementos artísticos, o que vocês mostrariam como semelhanças e como diferenças
entre eles, tá? Pensem um pouquinho, eu quero que vocês me digam aí as respostas lá no nosso grupo do Classroom. Então, bora lá. A gente viu aí, né, os nossos zigurates, tá? Lembrando, então, que nessa aula o foco principal é ele, apesar da gente estar fazendo esses paralelos, nessas relações. Uma outra coisa que a gente sabe sobre o povo mesopotâmico, né, o povo ali daquela região, né, é que um dos povos que habitou ali foi o povo babilônio, né? E uma das coisas que a gente conhece sobre a Babilônia é quase uma lenda, né? A lenda aí da nossa Torre de Babel, tá? O que é essa lenda da Torre de Babel? Né? É uma representação dos nossos de elementos bíblicos, né? Uma torre construída que fica ao lado do que a gente chama de Jardins Suspensos da Babilônia. Algum de vocês já ouviu falar sobre os Jardins Suspensos da Babilônia? Esses jardins, né, eles são considerados aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que a gente chama, né? Junto, por exemplo, com as pirâmides do Egito, tá? Então, são as principais construções, é uma reunião das principais construções do mundo antigo. E uma delas é exatamente esse Jardim Suspensos da Babilônia. Só que hoje em dia a gente não tem nenhum registro dos jardins da Babilônia. A gente não tem nenhum registro efetivo. O que nós temos é normalmente ilustrações, né? Normalmente desenhos que representam esse período, né? E essa construção dos jardins. Né? Não só dos jardins, como então da própria Torre de Babel. Ok? Então, a gente tem expressões artísticas contemporâneas com a representação de elementos desse mundo antigo, né? Elementos construídos, elementos, por exemplo, de vegetação, esculturas, né? E a importância deles dentro desse período e para esse povo, ok? Então, guardem aqui essas imagens, também essas informações. Né? Aqui vocês vão encontrar uma outra representação exatamente desses jardins suspensos da Babilônia. Porque era comum, era uma característica própria desses zigurates, né? Que aqui, se vocês prestarem bem atenção, vocês veem que abaixo, né, dessa camada toda de vegetação, a gente tem basicamente um zigurate, né? Esses zigurates, eles são, então, um elemento, né, que recebe uma camada de vegetação. Por isso, né, que surgiu essa grande lenda, né, essa grande história por trás, por exemplo, dos jardins suspensos. Uma característica deles é ter esses terraços com bastante vegetação, né? Isso inclusive contrastando com as áreas externas às torres, né? Aqui a gente vê, por exemplo, que é uma cidade, né? Uma região que é murada, né? Justamente para proteger contra invasões, né, contra inimigos, e a parte interna, ela toda tem uma expressão aí, né, de vegetação e tudo mais, mas lembrem-se que a gente está falando de um povo que mora ali no deserto, né, próximo
a determinados rios, mas em uma região desértica. Então, o que isso significa do ponto de vista aí, artístico, né? Do ponto de vista de organização social, do ponto de vista de representatividade, né? Eles viam a importância da vegetação, né, e a importância de tê-la dentro, né, dessas regiões amuralhadas, né, protegidas aí contra o inimigo, ok? E então viam ela, né, a importância dela nesses locais de templo, como eram os nossos zigurates. Uma outra questão artística que é extremamente relevante, né, extremamente importante quando a gente está falando desse povo, é que os sumérios, eles foram os primeiros povos a desenvolverem o que a gente chama aí de escrita cuneiforme, tá? O que é essa escrita cuneiforme? Ela está representada aqui, né, nessas duas imagens, tá? Originalmente ela está representada nessa pedra, porque elas eram esculpidas. Então, eram códigos, né, eram símbolos que transmitiam uma determinada mensagem, ou seja, eles desenvolveram, né, um sistema de escrita pelo qual você podia transmitir mensagens, né, em textos e que posteriormente ele foi traduzido, né? Então a gente consegue ter essa relação de como traduzir, né? O que significa cada um desses símbolos, né? Vocês veem que parece mesmo um desenho, né? Esse sistema ele foi desenvolvido basicamente para controlar a água dos rios. Vocês lembram que eu falei, né? Que era um povo entre rio, né? Mesopotâmia. Meso é sempre meio. Então, eles estavam ali no meio do rio Tigres e do rio Eufrates. Então, eles desenvolveram esse sistema aí de escrita para fazer esse controle do sistema, ok? Isso é também uma manifestação artística, né? A partir de uma demanda que eles tinham naquele período, que era justamente esse controle da água, né? Esse controle econômico, eles desenvolveram uma determinada atividade, né? E eles usavam aí os recursos disponíveis, como por exemplo, entalhar, né, uma determinada pedra. A gente acabou de ver uma pedra entalhada, né? Então não é estranho que a gente pense que eles trabalhavam bastante com relevos, tá? Aqui a gente vê duas manifestações artísticas em alto relevo, que representam histórias, né? Representam acontecimentos daquele povo, né? Destacados, então, nessas duas figuras, né? Uma que representa aí uma caçada de uma leoa, tá? E o outro que representa a caçada de um touro, tá? Em período aí, ó, já 695 a.C., já um período mais próximo, digamos assim, né? Então, é como se a gente estivesse olhando um quadro. Não sei se vocês concordam, mas dá para realmente ver, né, todas as características, né, dos animais e o que estava acontecendo ali, né? Ou seja, uma caçada. Então, assim como a gente tinha nos povos pré-históricos a representação de elementos ali do cotidiano, né? Nos povos egípcios, uma representação também real, né, de acontecimentos reais, de hierarquia existente, né, mas com uma determinada forma, né, inclusive pela nossa lei,
né, que a gente já tratou bastante, a lei da frontalidade, aqui eles tinham uma determinada representação que muitas vezes mostrava elementos aí como essas caçadas, esse domínio, né, do homem sobre a natureza, ok? E esses entalhes, né, eles não eram feitos só em elementos como eu acabei de mostrar, né, essa leoa e esse touro, mas também em alguns artefatos, né? Então aqui a gente tem algumas pedras que dá para perceber que retratavam aí também acontecimentos cotidianos, né? Duas pessoas, aqui parece uma ave, né? A gente vê que não existe uma similaridade com as pinturas egípcias, né? Não tem, por exemplo, aquela lei da frontalidade. Se as pessoas estão, por exemplo, de lado, né? De perfil. Então, elas são retratadas assim, tá? Eles usavam bastante formas geométricas, aqui mesmo nesse outro entalhe dá para perceber, né? Formas geométricas e animais, que era realmente o que eles conheciam, né? O que eles tinham acesso para representar mesmo, né? Para conhecer e para representar. E aqui também alguns pequenos entalhes, né? Algumas esculturas de faces humanas, com algum rebuscamento. É como se a gente estivesse desenhando aqueles bustos, né, que a gente chama, que são aquelas representações que você tem apenas a cabeça, né, do pescoço para cima e uma partezinha do seu tronco, tá? Então, algumas esculturas também em argila, tá? Lembrem-se que as pedras não são um material comum naquela região, tá? Aqui um pouco mais, né? Mais algumas esculturas representam aí animais, por exemplo, um animal alado, né? Que é um animal com asas, que a gente sabe, né, que não existe, né? Então, uma certa fantasia, um certo ritual, tá? Pode estar assimilado aqui, tá? Uma representação de trajes, representação, por exemplo, aqui pode ser de uma coroa, né? Da forma das pessoas, por exemplo, terem suas barbas e cabelos. Então, tudo isso, né, acaba traduzindo um pouco parte do que o povo era e do que ele podia retratar naquele momento. Okay? Aqui vocês têm mais algumas esculturas, certo? Então, esculturas bastante reais, né? Esculturas da vida cotidiana, pinturas aí e esculturas em paredes, né? Para enfeitar, por exemplo, palácios. Né? Essa mescla de homens e animais, né? Em peças esculturadas, ok? Vocês veem que eles não usam muita cor, diferente dos egípcios, que tem aquela cultura, né, do uso das cores, as cores azul, amarela, vermelha. Aqui a gente não viu nenhum tipo de cor sendo utilizada. Então, a gente vai fazer algumas atividades também no nosso grupo, tá? Mas eu acho que a principal é a gente pensar nas relações entre aqueles diferentes momentos que eu mostrei para vocês, né, das pirâmides, de cada um dos locais, e pensar também, né, uma relação, né, querendo ou não, são povos ali próximos, tanto em período quanto em localização, né,
os egípcios e o povo que ocupou a Mesopotâmia, mas vocês veem que eles têm características diferentes. Muitas coisas que vocês encontram nos egípcios não são encontrados nos povos mesopotâmicos, né? No geral, a arte deles é um pouco mais simples, né? Menos rebuscada, menos ornamentada. Okay? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Não esqueçam de participar das discussões, de comentar lá também, né? Criar seus próprios posts de discussão e comentários para que todo mundo possa agregar a partir de lá, ok? E a gente se vê na semana que vem. Abraço!